Olá! O assunto desta videoaula diz respeito aos tipos de dados customizados. Os tipos de dados customizados são tipos de dados criados pelo programador, pela pessoa que escreve o algoritmo. Vamos conhecer mais a respeito deles na prática a partir de agora. Até o momento, nós trabalhamos apenas com os tipos de dados primitivos, que são inteiro, real, lógico e caractere. Então, tudo que a gente fazia era com base nesses 4 tipos de dados. Inclusive, quando nós trabalhávamos com vetores e matrizes, mesmo assim criávamos estas estruturas com base nos tipos de dados primitivos. O que eu vou mostrar agora é uma alternativa aos tipos de dados primitivos. É a criação de novos tipos de dados, onde você pode compor tipos de dados existentes, inclusive os primitivos, para criar uma nova estrutura de dados para depois você poder criar as suas variáveis. Por exemplo, imagine a situação onde você quer implementar uma biblioteca, tá? Um sistema de biblioteca. Você vai ter que, em algum momento, trabalhar com o conceito de livro, tá? O livro é uma estrutura conceitual que pode ter, por exemplo, um autor, um título, um número de páginas, um ano e assim por diante. Eu posso escolher por criar variáveis que representam esses dados de um livro, ou então, melhor ainda, criar um tipo livro e dizer que o tipo livro, na verdade, é um tipo composto por estes elementos. E aí sim, eu posso inclusive criar variáveis do tipo livro. E aí vou ter acesso aos elementos aos quais eu me referi. É isso que nós vamos fazer agora. Então, como é que a gente cria um tipo de dado customizado? Fora do bloco início, tá? Porque o tipo ele é declarado antes, né? Ou depois, no caso, mas fora do bloco início, você deve digitar aqui a palavra-chave tipo, tá? Essa palavra-chave indica que você está criando um novo tipo de dado. E eu vou chamar ele de livro. Aí você abre e fecha chaves, né? Aquela notação básica de um bloco. E aqui dentro agora eu defino como é o meu tipo de dado livro. O que é que o meu livro tem? Então vamos supor que ele tem um título, que é do tipo caractere. Ele tem um autor, que é também do tipo caractere. E tem páginas, que é do tipo inteiro, tá? Então, um título, autor e um número de páginas. Esse é o meu tipo livro. Só isso? Sim, só isso. O meu livro está criado. Um detalhe importante que você não pode se confundir é o seguinte. Quando você define um tipo de dado customizado, você não está criando variáveis daquele tipo, tá? Você está criando o tipo propriamente dito, o tipo em si. Se você quiser agora criar livros no seu algoritmo, você tem que criar as variáveis desse tipo de dado. Assim como você cria uma variável x, por exemplo, do tipo inteiro, você vai criar uma variável x do tipo livro, né? Por quê? Porque eu estou criando um tipo novo, tá? Então é isso que tem que ficar claro para você nesse momento. Então vamos criar aqui agora um livro L. Como é que eu declaro uma variável L do tipo livro? Da mesma forma que eu declaro uma variável de qualquer tipo primitivo. O tipo, dois pontos, e o identificador, L. Tá? Quando era um inteiro, eu declarava inteiro dois pontos. Quando era real dois pontos. Agora que é um livro, é livro dois pontos. Não interessa se o tipo é customizado ou primitivo. A declaração de variáveis é sempre a mesma, tá? E como é que eu acesso as posições, né, os elementos do livro? O acesso é feito através do ponto, tá? Então, por exemplo, se eu quero definir que o título do meu livro L é lógica de programação, como é que eu faria isso? Eu faria L.título igual a lógica de programação. Veja o detalhe. L é o livro. Título é o elemento dentro do livro. Então, L.título acessa este elemento aqui. Veja que esse elemento é do tipo caractere. Logo, eu posso associar a ele um caractere, né? Um conjunto de caracteres.
Mesma coisa com o autor. L.autor igual a Carlos. E L.num páginas igual a 250. Veja que aqui, no caso de número de páginas, né, como num páginas é do tipo inteiro, eu devo associar a L.num páginas um número inteiro. Tá? Então, é assim que eu trabalho com tipos de dados customizados. Se eu quiser, por exemplo, escrever os dados do livro, como é que eu faço? Então, escreva, por exemplo, o título. Então, título, L.título. Escreva, autor, L.autor. E escreva número de páginas, L.num páginas. Vou executar o código. Aqui está. Título, lógica de programação, autor Carlos, número de páginas 250. Então veja que não tem nenhum segredo. Você define um tipo. Quando você define um tipo, você pode colocar outros tipos aqui dentro dele, né? Você cria variáveis dentro desse tipo. Depois você cria uma variável do tipo e acessa cada uma dessas variáveis internas através do operador ponto, né? E aí você tem o resto, o acesso da mesma forma como você está acostumado a fazer. Tá? Não muda absolutamente nada. Assim como você pode criar vetores e matrizes de tipos primitivos, você também pode fazer o mesmo para tipos customizados. Vamos ver um exemplo. Veja que aqui, né, quando nós definimos livro, L, nós criamos uma variável L do tipo livro. E se eu quisesse criar, por exemplo, um vetor de livros, como é que eu faria? Do mesmo jeito que eu faço para tipos primitivos. Basta que eu venha aqui e defina uma dimensão. Então, digamos, por exemplo, que eu quero um vetor de 2 livros. Tá? Vou chamar ele de livros. Então, basta que eu defina aqui o identificador, no caso livros. Então, livros é um vetor de 2 posições, onde cada posição é um elemento do tipo livro. Tá? E agora, como é que eu faço para fazer com que eu consiga colocar elementos dentro desse vetor? Muito simples. Se eu quero, por exemplo, definir esses dados aqui, lógica de programação para título, autor Carlos e num páginas 250, no livro que está na primeira posição. Basta que eu acesse livros 0.título, livros 1.autor e livros 0.autor, no caso é livro 0.num páginas, tá? Veja que agora livros é um vetor, então eu preciso ir até um elemento específico do vetor, acessar um elemento específico pelo seu índice. Se eu quero o primeiro livro do vetor, eu quero então livros índice 0. Então livros índice 0 é um livro. Ora, se ele é um livro, eu tenho acesso ao título do livro. Então eu uso o ponto título para acessar o livro, tá? Então faço isso aqui, o primeiro livro, e posso criar aqui agora, para o segundo livro, mais algumas informações. Por exemplo, vai se chamar lógica, o autor vai ser José, e as páginas vão ser 350. Veja que agora eu defini no primeiro livro todas as informações dele e no segundo livro do vetor também todas as informações dele. E aí posso escrever os dados, né? Então o título, livros 0.título, livros 0.autor e livros 0.num páginas, tá? Então este é o conjunto de informações do primeiro livro. Para o segundo livro, basta que eu mude aqui para o índice 1. Vou escrever aqui livro 1 e livro 2, para a gente poder separar na hora de ver o resultado, né, a resposta. Então, vou executar o código. Então, veja que agora eu tenho aqui, ó, livro 1, título lógica de programação, autor Carlos, 250 páginas, e livro 2,
Título lógica, autor José, número de páginas 350. Aqui sobrou um 2, né? Então, agora está correto. Tá? Então veja que eu posso sim criar vetores de livros. A mesma coisa vale para matrizes, né? Se eu quiser criar uma matriz de mais de uma dimensão de um livro, eu posso, tá? Sem problema nenhum. Basta daí que eu acesse os índices corretamente para ter acesso aos elementos da matriz, que no caso, cada elemento será um livro. Funciona exatamente da mesma forma como quando a gente faz com tipos de dados primitivos. Ainda falando do exemplo do livro, imagine agora que você deseja colocar uma localização nesse livro. Tá? Então, se esse livro ele está numa biblioteca, ele deve ter uma localização específica. Né? Só que localização é definida em termos de um andar, né, um andar da biblioteca, e um outro identificador qualquer, né, que identifica em qual estante que ele está. Vamos chamar esse identificador de estante. Então, eu tenho duas informações que compõem a localização. Então, eu poderia fazer o seguinte: um livro, além de ter um título, um autor e um número de páginas, ele também tem uma localização. Só que perceba que localização é um tipo customizado, composto por andar e estante. Mas, como que nós vamos fazer então? Porque livro já é um tipo customizado. E ele vai ter dentro dele um outro tipo customizado? Sim, exatamente, vai ser desta forma. Vamos ver como funciona? Então eu vou declarar aqui o tipo localização, que é definido em termos de um inteiro andar e de um caractere estante. Certo? Então são algumas características que eu estou dando aqui no meu exemplo para você poder localizar um livro. E aí eu digo que o livro, além de ter um título que é do tipo caractere, um autor do tipo caractere e o número de páginas do tipo inteiro, ele também tem um local do tipo localização. Tá? Então veja que é bastante intuitivo. Eu tenho aqui agora, então, um tipo customizado, chamado livro, e dentro dele eu tenho uma referência a um outro tipo customizado, chamado localização. Como é que eu acesso, então, a localização? Também através do ponto. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo. Né? Então, vamos pegar o primeiro livro que nós tínhamos aqui. Livro 0.1 páginas igual a 250. Tá? Então, já definimos aqui o número de página, o autor e o título. Vamos definir agora a localização. Então, livros 0, que é o primeiro livro do vetor, ponto local, que é o nome da variável, né? Você pode ver aqui. Só que local é do tipo localização, então eu tenho acesso aos elementos de localização, isto é, andar e estante. Então, ponto andar igual a 3. E livros 0, ponto local, ponto estante igual a B7, por exemplo. Ok? Então é assim que eu acesso. Poderia fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no outro livro. Agora no livro 1, também local, andar 2, estante AA. Se eu quiser mostrar essas informações na saída, também funciona da mesma forma. Escreva andar. Então, qual que é o andar? Livros 0. Acesso ao primeiro livro do vetor. O livro tem uma localização, que é o local. A localização tem um andar. E a mesma coisa eu faço aqui com a estante. Então, livro 0, ponto local, ponto estante. Fiz para o livro 0, também posso fazer para o livro 1. Basta que eu mude aqui o índice do vetor. Se eu executar o código agora, eu vou ver como resposta título, autor e número de páginas, que eu já vi antes, e agora, ó, andar 3, estante B7, e o livro 2, andar 2, estante AA. Tá? Então, eu tenho aqui como resposta já a minha localização definida. Tá? Veja que não muda nada. Se eu quisesse ter dentro da localização uma referência a um outro tipo primitivo, ou a um outro tipo customizado, digamos assim,
eu poderia também, de novo, utilizar o operador ponto, né, e navegar também por esse tipo. Tá? Então eu posso ter quantos níveis eu quiser. Basta que eu defina os tipos corretamente e eu posso utilizar da melhor forma.